Olá, boa noite. Eu sou a professora Joelma. Eu estou na coordenação do curso de Serviço Social, Gerontologia e Educador Social aqui da Uniaselv. É um prazer estar com vocês nessa noite fria aqui no sul do Brasil e aquecendo também os corações de vocês. Primeiramente, queria dizer para vocês parabéns pela iniciativa de estar fazendo um curso tecnólogo ou bacharelado em serviço social e vir a trabalhar junto às questões sociais, vir a trabalhar junto à área social, porque é muito importante que tenhamos profissionais capacitados e tenhamos profissionais empenhados com o bem-estar da população. Quando a gente fala em um curso, tanto de tecnólogo quanto de bacharelado, é importante que vocês compreendam que essa é o início de uma caminhada acadêmica. E nós, enquanto instituição Uniaselv, estamos aqui para te apoiar nessa caminhada. Sabemos que às vezes é um sonho que, além de ser o seu sonho, é o sonho da sua família, é o sonho dos seus pais, dos seus avós. E a gente traz vocês aqui conosco para que esse seja uma caminhada de sucesso. Porque nós trabalhamos para que vocês sejam os melhores profissionais do mercado de trabalho. Vou me apresentar um pouquinho, então. Eu sou a professora Joelma, eu tenho 14 anos de casa aqui, a Uniaselv. Eu iniciei em 2011 como tutora interna, eu fui professora por 7 anos e agora eu estou na coordenação do curso. É importante falar para vocês que eu sou assistente social de carreira, então eu trabalho também no município de pequeno porte e isso facilita muito o nosso dia a dia, porque eu consigo trazer para vocês a teoria e a prática, né? Então, hoje eu trabalho junto ao município pequeno, com alta complexidade, principalmente junto a essas questões sociais um pouco mais complexas. E aí eu também tenho especialização, tanto na área da educação especial, quanto na área de gestão, serviço social. Eu tenho mestrado em saúde coletiva e eu estou fazendo doutorado em promoção da saúde. Mas, professora, o assistente social, ele pode trabalhar na saúde? Ele pode trabalhar na educação? Sim. Então, o assistente social, ele é um profissional que ele vem se gabaritando de várias formas para trabalhar junto às demais políticas públicas. E aí, quando eu falo para vocês da gerontologia, olha que importante que é um gerontólogo, que é um curso de tecnólogo, estar trabalhando junto à questão do envelhecimento, que é o seu ponto principal. E aí eu falo para vocês do educador social. O educador social é um profissional que tende a trabalhar principalmente junto às questões de adolescentes, de casas de acolhimento, medidas socioeducativas, porque afinal de contas, hoje nós vivemos numa sociedade onde trabalhamos de forma conjunta. E quando a gente fala trabalhar de forma conjunta, nós falamos na integralidade do sujeito. Então, a gente precisa dessa equipe multidisciplinar. E aí a gente fala também de outras profissões que vão se somando para que a gente possa atender cada vez melhor a nossa população. E aí, quando eu falo para vocês dessa forma, vocês podem estar em todo momento digitando aqui no nosso chat para que a gente possa estar respondendo para vocês. Vocês estão vendo que, além de mim, também temos a presença da Jaiara, ela é intérprete de Libras. Então, oi, tudo bem? Essa é um prazer, porque estamos também preocupados com a inclusão. E quando a gente fala essa inclusão, a gente fala do acesso. E esse acesso é feito a partir das informações para quem também tem deficiência auditiva. E aí? Como é que foi esse teu primeiro 2025? Como foram os teus primeiros 6 meses? Foram 6 meses bons? Foram 6 meses de desafio? São 6 meses que te trouxe a escolha de estar aqui para o segundo semestre, né? Então, agora, 2025-2, você está entrando num curso de graduação, você está entrando num curso de tecnólogo. Então, a gente está expandindo
os nossos sonhos, as nossas vontades. E aí, quando eu falo para vocês, o que vocês sentem nesse momento? Vocês estão esperançosos? Vocês estão motivados? Vocês estão ansiosos? É desafio ou você está com a ideia do diferente? Escreva aqui para mim no chat, que ao longo da nossa caminhada eu também vou estar respondendo para vocês, né? Porque a gente pensa da seguinte forma: quando eu inicio algo novo, no primeiro momento nos assusta um pouquinho, né? E aí a gente vai com motivação, com empolgação, e a gente entende que é um desafio. E esse desafio nós estamos aqui para te ajudar nesta caminhada. Então, vou apresentar para vocês um pouquinho da nossa instituição. Então, a Uniaselv é uma instituição de ensino superior que está no mercado há 26 anos. Então, olha só que experiência maravilhosa que vocês estão tendo junto à nossa Uniaselv. E aí eu falo para vocês também da seguinte forma: quando a gente teve a primeira ideia da educação à distância, a gente também não imaginava que a educação à distância ia vir com toda essa qualidade, com toda essa organização. Então, hoje, os nossos alunos que fazem educação à distância, eles também têm organizações muito práticas. Vamos lá, eu vou passar um pouquinho para vocês dessa organização. Nós temos professores especialistas nas disciplinas, nós trabalhamos com horários fixos de aula, nós trabalhamos com uma gama de profissionais formados na área específica, tanto gerontólogo, quanto educador social, quanto serviço social. Trabalhamos também com disciplinas comuns entre os cursos, e aí a gente busca sempre o professor mais bem qualificado. Eu falo dos nossos professores especialistas, dos nossos professores com mestrado, dos nossos professores com doutorado. Para quê? Para atender vocês cada vez melhor. Vamos falar assim que é a maior instituição de ensino superior aqui de Santa Catarina e uma das maiores do Brasil. Hoje nós contamos com mais de 500 cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e profissionalizantes. Estamos chegando a quase 800 mil acadêmicos. Então, olha só que boa notícia. Você é parte desses 800 mil acadêmicos. Possui mais de 1.200 polos de apoio presencial. Isso inclui norte, sul, leste, oeste e centro-oeste. Então, hoje nós temos polos em todas as regiões do país. Nas maiores cidades, né? E em cidades onde consiga atender cidades ao seu redor, né? Então, às vezes, é uma cidade que consegue atender os polos mais próximos, né? Conta também com cerca de 1.200 professores regentes e mais ou menos 180 a 200 professores mediadores. Nós também passamos sempre pelo credenciamento, recredenciamento e avaliação junto ao MEC. E isso é muito importante, porque no último recredenciamento, o MEC veio, nos visitou, conheceu a nossa estrutura, nossos serviços, nossos cursos, e ele nos deu a nota 5, né? Então, é a maior nota dentro dos seus critérios de avaliação. E esse ano, no dia 22 de fevereiro, a Uniaselv completou 26 anos de existência. Então, quer dizer, já é uma instituição consolidada e ela vem trazendo para vocês o melhor. Bem-vindos à EAD. Quando a gente fala bem-vindos à EAD, o que a gente imagina com a EAD? A gente imagina justamente esse cenário. De que forma que acontece as aulas, professora? Porque eu estou com dúvida, eu não sei como é que vai acontecer tudo isso. A EAD, ela acontece da seguinte forma. Você, acadêmico, vai estar ali na sua casa, no seu conforto, junto a um equipamento tecnológico. Qual seria esse equipamento, professora? Pode ser um computador, pode ser um notebook, pode ser o teu celular, porque a gente tem o app, né? O Leo App, onde você vai conseguir todas essas informações. A partir desse seu aparelho, você vai conseguir acessar a plataforma Teams, que é a nossa plataforma de acesso às aulas.
Ali você vai ter uma agenda. E essa agenda já vem organizada aqui por nós, aonde ela vai dizer para você assim, por exemplo, hoje temos aula de políticas públicas, né? Então, assim, ó, todas terça-feira à noite, no mesmo horário, você vai ter aula de políticas públicas. Então, é um cronograma organizado, fechado. Ele acontece de que forma? Semanal, no mesmo horário, com 4 encontros. Então, essa é toda a estrutura das nossas disciplinas. Nós temos aula que inicia das 19 às 20h30, e nós temos o segundo período, que inicia das 20h30 às 22h. Então, preste atenção ali na sua agenda. Ou você vai ter a primeira aula, ou você vai ter a segunda aula, né? A gente sempre tenta organizar para que os acadêmicos não tenham as duas aulas no mesmo dia. Apenas situações mais pontuais. Essa é uma das grandes motivações aqui. E aí agora a gente fala assim, ó, qual que é essa integração, professora? Ensino, aprendizagem, o que tem a ver todo esse cenário conosco? Então, nós contamos com uma reitoria, que é o que nos ajuda em toda essa organização, que toma as decisões, que tem uma equipe pedagógica, temos a pró-reitoria da EAD, aonde faz todo esse processo de acesso, tanto a questão da legislação, quanto essas mudanças pedagógicas, quanto a todo esse cenário que a EAD trabalha, porque ao longo dessa caminhada também eu vou mostrar para vocês que nós temos um sistema chamado Gioconda, e aonde vocês vão ter acesso a todas as informações acadêmicas. Aí nós também temos o coordenador de curso, que neste momento sou eu que vos falo, o professor regente, que é o professor especialista da disciplina, do conteúdo, né? A gente tem também o professor mediador, que é o professor que auxilia o professor regente junto àquele material. Então, assim, ó, enquanto o professor está lá dando a sua aula, trazendo o seu conteúdo, as dúvidas, os questionamentos, elas são respondidas por o professor mediador. Nós temos o tutor da prática, que em alguns cursos ele é mais presente, em alguns cursos ele é menos presente. Então, o tutor da prática no nosso curso, ele não aparece com tanta intensidade. Nós temos o preceptor de estágio, que no nosso caso, nós vamos conversando mais adiante também. Nós temos estágio no curso de serviço social, que é um estágio obrigatório, o curso de gerontologia e educador social, o estágio é opcional. Então, assim, professora, eu gostaria de fazer um estágio na área da gerontologia. Claro, é possível, você pode fazer um estágio junto a uma instituição de longa permanência, que é um antigo asilo, ou pode fazer o estágio junto a uma casa de acolhimento, sem problemas. Mas o estágio obrigatório nos 3 cursos que eu vos apresento nesta noite, ele é obrigatório no curso de serviço social. Intérprete educacional, que é o profissional que vem auxiliando os acadêmicos, da mesma forma como nós temos a Jaiara nesta noite conosco, ela é uma intérprete, a qual está fazendo a interpretação de Libras para nós. Nós temos o tutor administrativo, que é o profissional que está lotado na sede, e ele vem fazendo as orientações também para os acadêmicos, e nós temos esse tutor administrativo, que é a pessoa que vai fazer a correção dos seus trabalhos acadêmicos. Professora, como é que funciona tudo isso, então? Os trabalhos acadêmicos, eles são postados no seu AVA. Lembra que eu falei para vocês do Gioconda? Então, é ali no AVA que os trabalhos serão postados, e nós temos essa equipe de tutores internos formados na área que fazem a correção dos respectivos trabalhos. Gente, às vezes eu vou falando, talvez eu vou falando muito rápido, vocês perdem alguma coisa. Escrevam aqui no chat que eu já vou respondendo para vocês também, tá? Só para que a gente não perca esse. Então, nós iniciamos em 2025 uma metodologia Codex. Qual é a ideia dessa metodologia Codex?
A ideia é também aproveitar o conhecimento de vocês acadêmicos, o conhecimento que vocês já têm antes de ingressar aqui na universidade, para que ele também seja base para a educação profissional de vocês. Essa é a grande ideia. De que forma? Aprendizado mais profundo e focado. A gente vai tentar focar exatamente na área social. Ah, professora, mas eu vou ser gerontólogo, eu vou entender só de gerontologia? A teu foco de estudo vai ser a questão do envelhecimento, mas você também vai ter disciplinas que vai estar apresentando para você política de saúde, política de educação, vai trazer para vocês um pouco sobre políticas públicas, sobre conceitos de legislação. Eu vou ter que saber tudo? Claro que não. Ao longo da caminhada, nós preparamos ferramentas para que você vá adquirindo esse conhecimento, porque afinal de contas, hoje o profissional, ele precisa estar preparado também para essas questões da legislação, para saber como funciona, para poder fazer uma boa orientação, um bom direcionamento. Porque às vezes o profissional que trabalha na área social, ele precisa direcionar o seu colega. E nesse direcionamento é que precisa estar pactuado com a legislação. Eu não posso encaminhar uma pessoa de forma inadequada. Então, esse é o principal motivo para que vocês compreendam o que é a legislação. Acesso aos especialistas. Isso é algo que trouxe muita qualidade para a nossa instituição. Por exemplo, eu sou formada em políticas sociais. Eu posso dar aula de políticas sociais. Os professores que são contratados conosco, que atualmente, dentro dos nossos cursos, nós temos 14 professores, todos eles têm uma especificidade, que é uma especialidade que possa atender vocês acadêmicos. Vai ter momentos que nós vamos ter aula com o curso de serviço social, com o curso de educador, com o curso de gerontologia, porque são disciplinas que se conversam. Enquanto a gente fala nesse conteúdo que se conversa, a gente fala em um conteúdo com especialista que ele é vinculado a vocês, acadêmicos. A gente fala também do suporte personalizado e mais próximo. Professora, que suporte é esse? Então, esse é o momento que a gente interage com o professor mediador. Lembra que eu expliquei para vocês que nós temos o professor regente, que é o professor especialista da área que vai estar ministrando o seu conteúdo, e quem vai estar auxiliando vocês no chat ou alguma dúvida posterior é o professor mediador. Uma das coisas bem importantes. A partir do momento que você estiver ali em sala, a aula ela é gravada, ela é disponibilizada no seu Gioconda e qualquer dúvida você sempre pode entrar no chat da sua turma, tá? Digitando a sua dúvida, porque o mediador está lá justamente para sanar essa sua dúvida, tá? Então é por isso que a gente fala desse suporte personalizado mais próximo. Interatividade e proximidade, então faz parte deste pacote. Ambiente de aula organizado e eficiente é quando eu falo para vocês do cronograma dessa organização, saber qual é o dia da semana, saber qual é o horário e que sempre vai acontecer dentro dessa organização. Participação ativa do aprendizado. Como a nossa ferramenta de comunicação é o Teams, os acadêmicos, eles podem estar interagindo tanto com o mediador quanto com o professor regente. Ele pode estar digitando a sua dúvida, às vezes ele pode estar sendo convidado para o professor a estar conversando com a turma também. Então, essa interatividade é que nós trazemos para vocês como uma ferramenta de acesso, que essa nova metodologia aproximou professor especialista de acadêmico, né? Então, a gente vem percebendo isso de uma maneira que as dúvidas são resolvidas de forma pontual, os acadêmicos têm o suporte pelo mediador, o acadêmico consegue conversar também comigo a partir do seu AVA. Então, a gente percebe que todo esse cenário melhorou muito a comunicação, porque a gente quer trazer para vocês o melhor do mercado,
o melhor da educação superior. Quando a gente fala o melhor da educação superior, a gente precisa pensar que as turmas são organizadas por disciplina. E quando a gente fala nessa organização por disciplina, a gente vai entender que cada semestre ele é composto por 5 disciplinas. Dentro dessas 5 disciplinas, nós teremos 4 encontros para cada disciplina. Então, a partir do momento que entender essa lógica, fica bem tranquilo, porque você vai estar assistido semanalmente por professor especialista da disciplina que você está matriculado, que é um professor formado na sua área de conhecimento ou com especialização, como eu falei, mestrado, doutorado, ou professor mediador. Esse mediador que é a profissional que fica próximo a vocês. A aula é organizada via webconferência, né? Então, assim, vamos fazer a prática. Da mesma forma que nós estamos conversando ao vivo aqui, vocês vão conversar com o seu professor ao vivo na organização semanal da aula. E aí as aulas vão ficar gravadas. Opa, aconteceu alguma coisa naquele dia, eu não pude participar, ou tive uma queda de energia, ou minha internet não funcionou. As aulas ficam guardadas num repositório dentro do seu AVA, onde você consegue estar acessando essas aulas, tá? Maior controle do professor e do mediador, porque eles vão estar com vocês em sala de aula, ao mesmo tempo, como nós estamos aqui, vocês também vão estar ao mesmo tempo com o seu professor. A interação direta no chat, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa vai explicando as coisas, a gente não entende. Nós temos a oportunidade de estar sanando as dúvidas durante o encontro. E aí, essa metodologia, que é uma metodologia inovadora, aonde traz também o conhecimento do acadêmico junto aos conteúdos da disciplina. Eu acho que isso é muito legal quando nós podemos compartilhar experiências, porque muitos dos nossos acadêmicos são acadêmicos que já têm uma prática, né? De repente, você que está aqui nos assistindo nesse momento, conta para mim, você já trabalha na área? Que jeito? De que forma que você descobriu que você quer ser gerontólogo, educador social ou assistente social? Porque muitos dos nossos acadêmicos, eles conhecem primeiro a área social e aí eles buscam esse mercado de trabalho e buscaram a Uniaselv para estar fazendo essa qualificação. Quando a gente fala também dessa modelagem, a gente fala das aulas ao vivo, né? A gente fala um trabalho cognitivo aonde você, além de ler o nosso caderno de estudos, você vai ter a complementação desse profissional em sala de aula, você vai ter apoio do profissional mediador. São aulas que são feitas ao vivo, porque eu acho que isso é um diferencial, né? É o professor estar aqui ao vivo com você, acadêmico, sanando as suas dúvidas, explicando o conteúdo. E se houver algum problema, nós também conseguimos assistir a gravação dessas aulas. E o professor mediador vai auxiliar em todo esse processo de dúvidas e vamos pensar da seguinte maneira. Hoje nós também trabalhamos com a dinâmica dessas aulas. Então, lembra que eu expliquei para vocês. Cada semestre tem 5 disciplinas. Cada disciplina tem 4 encontros. Sempre vai acontecer no mesmo dia da semana e no mesmo horário. Ou seja, ou vai ser no primeiro período ou vai ser no segundo período. Então, sempre que a gente fala no primeiro encontro, vai fazer uma apresentação da disciplina, vai falar um pouco quais são os assuntos que serão abordados ao longo desta caminhada, quais são os principais assuntos do caderno. Na segunda semana, nós teremos o segundo encontro. Lá, o professor ele vai estar trazendo para vocês um conteúdo um pouco mais focado, direcionado à especificidade dessa disciplina. E aí vai se trazer ao longo da disciplina também
conteúdo teórico e vai se trazer experiências práticas, ou seja, vai se trazer o que está acontecendo no mercado atual, vai se trazer as discussões que vêm acontecendo. Professora, de que forma isso? Vamos pensar. Hoje, quando a gente escuta a mídia, nós ouvimos muitas situações de violência, seja contra criança, adolescente, mulheres, idosos. Então, às vezes, durante a aula, vai se trazer essa discussão da prática, né? Tá, um estudo de caso, por exemplo. Aconteceu uma situação de que uma mulher teria sido violentada com os seus filhos pelo companheiro. O que a legislação traz? Quais são as legislações que a gente pode estar se embasando? A gente pode trabalhar com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós podemos trabalhar também com a Lei Maria da Penha, mas aí a gente precisa entender que cada situação, ela é uma situação que podemos acionar órgãos diferentes. É importante sempre essa integração. Quando envolver saúde, trabalhar junto às unidades básicas de saúde, quando envolver criança e adolescente, trabalhar junto ao centro de educação, para que esse seja realmente um trabalho integrado entre as políticas públicas. Na terceira semana, nós vamos trabalhar a questão específica desse conteúdo, e a quarta semana, que é fazer o fechamento dessa disciplina, nós vamos recordar alguns pontos principais e estar respondendo algumas dúvidas desses acadêmicos. Então, é o fechamento da disciplina. Algumas disciplinas, às vezes, nós trazemos novos especialistas para a sala de aula para fazer uma discussão, para fazer uma reflexão sobre o trabalho, sobre a dinâmica de ação. Então, é bem interessante quando a gente vai observar que essa organização ela é bem padronizada e vocês vão ver que ela é de fácil acesso. Quando eu falo nesse fácil acesso também, eu vou comentar com vocês um pouco mais agora sobre os marcos legislativos em relação aos nossos cursos, certo? Então, o curso de serviço social, ele acontece na Uniacel desde 2010. Nós tivemos a nossa renovação, vamos dizer assim, o reconhecimento a partir da portaria 952 em 2021. Nós temos uma integralização de 4 anos. O curso de educador social ele foi reconhecido pelo MEC em 2022 e nós temos uma integralização de 2 anos e meio. Professora, o que quer dizer integralização? A integralização é o tempo de curso. Então, o tempo mínimo de curso para o curso de serviço social é 4 anos. O tempo mínimo de curso para o curso de educador social é 2 anos e meio. E o tempo mínimo de curso para gerontologia são 2 anos. E a gerontologia foi um curso que foi reconhecido em outubro de 2022. Quando a gente fala nesse reconhecimento, a gente fala para vocês o quê? É quando o MEC encaminha 3 especialistas da área para vir avaliar a estrutura do curso, a metodologia, a questão pedagógica, e vai dizer, sim, é um curso de qualidade. E aí eu vou dizer para vocês, sim, os nossos cursos são todos reconhecidos pelo MEC como cursos de qualidade. E aí, quando a gente fala nesse reconhecimento, a gente também fala da importância desse profissional junto à questão social. Porque hoje, além de ser profissionais com canudo, vamos falar assim, um profissional que tem o seu diploma, a gente precisa de profissionais que tenham empatia. Empatia pelo trabalho, empatia pelo usuário, porque nós precisamos ouvir. Ah, professora, de que forma a senhora fala ouvir? Todo profissional da área social, ele precisa ser imparcial e ele precisa dar a oportunidade para ouvir os 2 lados da situação. Por exemplo, quando a gente vai atender um usuário, a gente precisa ouvir a situação
A e a situação B, para que dentro desse cenário a gente consiga avaliar e dentro dessa avaliação a gente consiga ter serenidade de qual é o encaminhamento que nós vamos fazer, salvo situações que indicam questões de violência, para que a gente possa fazer o caminho da denúncia. Professora, por que a senhora fala isso? Porque hoje nós vivemos uma era com muitas questões de preconceito, com muitas questões de discriminação, e nós somos profissionais voltados à defesa e garantia de direitos. E aí, quando a gente fala nessa lógica, a gente fala que somos profissionais que nos qualificamos para poder fazer essa defesa de direitos. Perfeito? Compreendido? Olha, por exemplo, a fala. É uma charge. Então, durante a nossa caminhada, a gente pode encontrar muitas charges que façam bastante sentido. Filho, iPad para você. Filho, você vai e pede. O iPad, nesse contexto, é o quê? É uma ferramenta de comunicação. E a mãe do lado vai e diz, iPad para você. É como se ela tivesse solicitando um apoio financeiro, uma ajuda, né? Porque ela não está numa condição muito legal. E aí a gente fala assim, promovendo a cidadania e a inclusão social. Nós somos profissionais que trabalham muito essa lógica da cidadania. O que é ser cidadão? Quais são os direitos fundamentais que nós, enquanto pessoas, enquanto sociedade, enquanto comunidade, temos direitos? Mas ali também precisamos trabalhar. E quais são os nossos deveres? Porque nem todos os direitos são só direitos, eles também são deveres, né? Para que a gente possa compreender isso. Então, acho que essa figura ela é muito importante quando ela traz essa lógica. Ó, todos queremos crescer e envelhecer com saúde. Essa é a lógica de todos nós. É a minha, é a sua, da sua família. Então, aqui, ó, qual que é a lógica? O serviço social, ele vai atender todas as faixas etárias, desde o nascimento até o envelhecimento. Enquanto a gente fala que o educador social vai atender mais a faixa etária de crianças até adolescentes, e a gerontologia, ela é bastante específica e ela vai trabalhar a lógica do envelhecimento. Não é cuidador de idosos, né? A gerontologia, ela vem com a ideia de auxiliar o desenvolvimento desses idosos numa fase mais ativa. Vamos pensar assim, os centros de convivência, a gente fala em centros ILPIs, que são instituições de longa permanência, são idosos ativos. Quando a gente fala em idoso acamado, idoso dependente, a gente está falando de cuidador de idosos, que não é a mesma coisa, só para vocês entenderem, para que não haja dúvida em relação a isso, tá? Então, agora eu vou trazer para vocês também um pouco de essa é a apresentação do seu AVA, né? Então, todos os cursos, eles apresentam uma matriz curricular, nós temos um calendário acadêmico, nós temos também a biblioteca virtual, nós temos a questão de fale com o mediador, fale com o tutor interno, você consegue ver a questão da sua mensalidade, você consegue saber dentro do seu AVA qual é o dia da sua avaliação, porque isso é muito importante. Nós trabalhamos com a avaliação dos conteúdos, certo? E essas avaliações, elas acontecem da seguinte forma. Nós temos 4 avaliações. Nós temos a avaliação 1, que ela é realizada online, a avaliação 2, que é realizada online, e a avaliação 3 e 4. Dentro da estrutura pedagógica da Uniaselv, o acadêmico deve estar marcando, junto ao polo de apoio presencial, sua ida até o polo, porque essa avaliação ela é presencial no polo. E a avaliação 3 e 4, ela consiste de que forma? A avaliação 1 é a primeira unidade do caderno, a avaliação 2 é a segunda unidade do caderno, e a avaliação 3 é a unidade completa, né? Então, é o caderno completo, e a
A avaliação 4, ela consiste em 2 perguntas descritivas. Então, vai ter a pergunta lá e você, acadêmico, vai ter que escrever o que entendeu sobre aquele conteúdo, tá? Outra coisa que a gente traz para vocês também são as disciplinas de experiência e imersão. Professora, qual que é a ideia da experiência e da imersão? É trazer o acadêmico para conhecer um pouco mais sobre o seu território e, às vezes, buscar um pouco mais de conhecimento em relação às questões técnicas. Por exemplo, como se faz um paper, como se faz um artigo, como se faz uma elaboração conceitual quando a gente fala em um trabalho organizado. Então, essas são disciplinas, experiência e imersão, que vão fazer você ser bem direcionado para a sua área futura de atuação. Esse é o principal objetivo. Então, a gente fala em código de ética, a gente fala em instrumentos, a gente fala trabalho e renda, a gente fala em ressignificação do envelhecimento, entre outros conteúdos que são ministrados nessas aulas, tá? Mas elas são bem interessantes e elas vieram justamente com essa ideia. Professor, ouvi falar em atividade de extensão. Sim. Desde 2023, o MEC baixou uma portaria trazendo para vocês, acadêmicos, essa oportunidade. Por que, professora, a senhora fala em oportunidade? Eu falo em oportunidade porque é o momento que você, acadêmico, tem para poder compartilhar os seus conhecimentos com a sua comunidade. Eu acho isso fantástico, porque é o momento que você, acadêmico, já aproveita os conteúdos que você tem, você pode estar se instrumentalizando com os projetos aqui da Uniaselv, porque nós temos vários projetos que podem ser aplicados nas suas comunidades. Principalmente os profissionais da área social, eu falo que é uma oportunidade imensa de conhecer a estrutura do município, de conhecer os serviços, quem sabe abrir portas para um estágio, né? E aí você pode estar oferecendo palestras, ações sociais, engajamento, Natal solidário, apoio a pessoas em situação de frio, quando faz uma campanha de arrecadação de agasalhos, ou arrecadação de alimentos, ou palestras em relação ao envelhecimento. Então, tem várias coisas que você, acadêmico da área social, pode estar implementando ali junto à sua comunidade. E esse é o principal objetivo das nossas ações de extensão. Professora, ouvi falar dos estágios. Sim. Vamos lá. Principalmente agora, os acadêmicos de serviço social, que o estágio é obrigatório, né? Gerontologia e educador social, o estágio é opcional. Quais são os principais critérios? Estar matriculado, ter um termo de compromisso, ter um termo de convênio, ter um supervisor que é assistente social. Então, assim, ó, eu não posso fazer estágio em qualquer lugar. Eu preciso fazer estágio aonde tenha um profissional da área que vai estar me supervisionando, para que ele possa me apresentar prática do que eu venho estudando aqui na academia, na teoria, né? Esse é o principal objetivo. Então, é realmente ir para a comunidade, né? Então, temos o projeto de extensão, e temos também o estágio obrigatório. Então, dentro desses estágios, o que o acadêmico ele pode estar fazendo? Ele pode estar acompanhando os atendimentos individuais do grupos, acompanhar visitas domiciliares, identificar demandas, elaborar o projeto, aplicar o projeto. Às vezes vai fazer visita na casa de idosos, às vezes vai fazer visita na casa dessas crianças, medidas socioeducativas. Então, o estágio é um momento que oportuniza para vocês toda essa caminhada. E aí, agora eu vou falar bem específico no serviço social. Estudo da realidade, que é um dos primeiros trabalhos a serem desenvolvidos, que tem qual objetivo? O objetivo é conhecer a sua cidade, conhecer o espaço de trabalho, conhecer os serviços que são executados. Desenvolver um projeto de intervenção, porque eu acho que é fantástico quando a gente olha assim, ó,
quais são as principais demandas que tem dentro desse serviço. E aí a gente fala em aplicação do projeto de intervenção, que é fazer alguma ação de mobilização também para a comunidade. É uma forma mais ampla do que o projeto de extensão, porque agora nós estamos falando de um acadêmico que está no 7º período, que ele está quase se formando. Então, ele já vai trazer também um pouco mais dessa sua expertise para o acadêmico. Professora, e como é que vai ser isso? Então, a Uniaselv, ela já possui vários convênios com instituições em todo o Brasil. É claro que nós também sempre podemos abrir novas parcerias, por exemplo, para que atenda algum acadêmico, né? E todo esse estágio, ele é monitorado pela geolocalização, que é um aplicativo também que o Leo App permite ao acadêmico que ele baixe, justamente para que a gente tenha controle. Controle se o acadêmico está em estágio, qual é o dia que ele está lá, se ele realmente foi, porque todas essas ações elas precisam ser comprovadas junto ao Conselho Regional. Né? Então, essa é uma forma da gente monitorar o acadêmico e a gente também garantir a qualidade do nosso estudo, garantir a qualidade da prática que a gente oferece para os nossos acadêmicos. Nós temos também o projeto de TCC. Professora, o que é o TCC? Então, ao final da nossa graduação, nós temos um trabalho final a ser elaborado. Geralmente, trabalhamos com a lógica de um artigo científico, para que você possa também publicar em revistas e trazer o que você aprendeu lá no estágio, para que a comunidade conheça, para que você possa estar trazendo isso para quando você for um profissional da área. E aí, dentro do TCC, quais são as nossas ideias, o que a gente traz para vocês? Introdução, como se fosse uma redação, ela precisa ter etapas bem organizadas. Da mesma forma, o artigo, né? Então, o artigo, ele tem de 12 a 15 páginas, ele conta com uma introdução, com uma fundamentação teórica. É quando a gente busca pessoas, autores renomados, que já escreveram sobre aquele determinado assunto, para confirmar o que eu estou escrevendo. Processos metodológicos, apresentação de dados, discussão, considerações e as referências bibliográficas. Professora, isso é muito trabalho. Eu costumo dizer que ao longo da nossa caminhada, vocês vão percebendo que vocês vão aprender a fazer tudo isso. Atividades complementares, que são as atividades que elas vão acontecendo durante o curso. Gerontologia, educador social e serviço social precisam ter atividades complementares, que nada mais é do que cursos da área de formação que são realizados durante seu período acadêmico. Por exemplo, oficinas, palestras, seminários, conferências, que é o material que vai estar embasando o conteúdo de vocês, que vai estar ampliando a conhecimento em relação à teoria. Então, essas são as atividades complementares que devem ser realizadas ao longo da sua caminhada. No meio de tudo isso, também nós oportunizamos para vocês o JOIA, que é a Jornada de Integração Acadêmica, que é onde os acadêmicos podem apresentar os seus artigos para a nossa jornada, aonde é a apresentação da sua prática, né? E aí a gente faz um evento muito bonito, ele acontece de forma anual, e aonde alguns acadêmicos são chamados para apresentar os seus trabalhos. A Masterclass, que é um evento que acontece anual, aonde trazemos profissionais renomados para fazer palestras ao longo de 2 dias, participação em eventos e projetos e programas na área social, publicação de revista, que é a nossa Maêutica, onde artigos que passaram pelo JOIA, os mais qualificados, eles são publicados na nossa revista Maêutica, participações em lives, em palestras, atividades em laboratório virtual. Nós temos um laboratório virtual muito legal, que ele se chama Laboratório de Visita Domiciliar, aonde o acadêmico, de forma digital, consegue acessar esses
nossos laboratórios e consegue fazer essa interação. Entender por que é importante uma visita domiciliar, como o acadêmico deve se comportar numa visita domiciliar, porque afinal de contas, a pessoa está abrindo a casa dela para que você possa entrar lá, para que você possa conhecer as principais fragilidades, e dentro disso é muito importante que todo acadêmico observe também as potencialidades, né? Porque nós não estamos lá para julgar, nós estamos lá para auxiliar, defesa e garantia de direitos, tá certo? Dicas para um estudo eficiente. Isso é muito importante. Crie um cronograma de estudo. Estabeleça metas diárias, semanais. Utilize diferentes recursos, vídeos, artigos, podcast. Faça anotações em resumos. Pratique o aprendizado ativo. Exercício como mapas mentais. O que é um mapa mental? É quando você vai ler determinado assunto e você vai fazendo como se fosse um resumo dos pontos principais. Mantenha um ambiente de estudo organizado. Durma bem, alimente-se bem, pratique exercícios físicos. O segredo do estudo é a constância e a disciplina. O guia do estudante você consegue acessar a partir do seu AVA. Então, dentro do seu AVA, você consegue ver todas essas questões. O guia do estudante, o cronograma da disciplina, a biblioteca, os atendimentos, a questão dos novos atendimentos, emissão de documentos. Professor, eu preciso do meu atestado de matrícula. Tranquilo, vai ali no seu AVA, dentro do Leo App, você já vai conseguir acessar também. Então, ela é uma ferramenta bastante acessível, porque você consegue, muitas das suas dúvidas, você já consegue acessar por essa área. Professora, qual é a área de atuação, tanto do assistente social, e aí eu falo para vocês que quando eu falo no assistente social, eu falo também dos profissionais que vêm em apoio, que é o gerontólogo e o educador social. A gente pode falar em hospitais, em unidades básicas de saúde, a gente fala em CAPS, em políticas de assistência social, a gente fala em escolas, universidades, projetos sociais, a gente pode falar em ONGs, a gente pode falar em empresas de terceiro setor, a gente pode falar em áreas a gás, a gente pode falar em direitos humanos, aí programas de moradia, programa de renda, programas fundiários. Então, nós temos uma gama de oportunidades de trabalho, tanto pro profissional gerontólogo, educador social, quanto assistente social. Professora, por que a professora reforça tanto isso? Porque somos profissionais necessários e essenciais para o bom desenvolvimento de uma comunidade, de uma sociedade. E para isso nós precisamos dos melhores profissionais, porque a gente lida com pessoas, a gente lida com o bem-estar do outro, a gente lida com a saúde mental dessas pessoas. Então, queria deixar para vocês um comunicado, uma ideia que diz assim, uma nova jornada vem aí. Será uma jornada fantástica, desafiadora, mas de muita aprendizagem. Eu sei que todo esse novo cenário, ele é desafiador, ele é um pouco assustador também, né? Porque a gente sabe que escolher estar dentro da faculdade, estar num curso superior, envolve escolhas, envolve organização do dia a dia, envolve organização do ambiente familiar, às vezes profissional, mas com certeza será um momento de muita aprendizagem e sucesso. Para fecharmos essa noite, para fecharmos esse momento, eu deixo aqui com vocês. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat para mim. Após essa conversa que nós tivemos, como você está se sentindo? Você quer mais férias? Você quer estar mais disponível? Você está se sentindo preocupado? Você está se sentindo ansioso? De boa na lagoa, né? Olha o sapinho ali, muito tranquilo. Ou animadíssimo para essa nova jornada? Eu espero que vocês estejam preocupados,
né? Porque é normal quando a gente se preocupa com o novo, ansioso por todas as coisas boas que nós vamos propor a vocês e animadíssimos, pois afinal de contas é uma escolha que você está fazendo e nós estamos aqui para te ajudar nessa nova caminhada. Queria deixar para vocês também uma fala final, né? E dizer para vocês, gente, dúvidas, comentários, podem escrever aqui no chat para mim que eu vou estar respondendo. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, que vocês possam ter esse momento como uma oportunidade para os desafios, para que daqui a pouco, quando vocês forem profissionais formados, eu posso olhar para vocês e dizer: estou feliz por ter sido a coordenadora de vocês e vocês serem tão bons profissionais da área. Nesse momento, eu agradeço a disponibilidade de vocês estarem aqui comigo, nessa noite fria, porém muito quentinha, com muitas informações. Eu agradeço a Jaiara e a Vanessa por esse momento de excelência, quando trazem toda essa transmissão e essa transcrição em Libras, porque é muito importante. Me despeço de vocês com a seguinte situação. Tenho certeza que nos encontraremos durante toda a sua caminhada acadêmica e podem contar comigo e com a nossa equipe para a sua formação profissional. Um forte abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Uma boa noite para vocês.